Bom dia nesta manhã de segunda, que a paz e a graça do Senhor Jesus estejam com todos vós. Quero falar nesta manhã sobre 5 marcas de uma igreja avivada, de uma igreja viva. Vivemos em tempos de muita confusão a respeito do que significa uma igreja avivada. Alguns medem o avivamento de uma igreja baseado na animação que vem nos cultos. Quanto mais barulho, quanto mais movimento e gritos tiver, melhor, e essa igreja é mais avivada. Mas esse não é o padrão bíblico para avaliar uma igreja avivada, uma igreja viva que desempenha bem o seu papel. Então eu quero falar sobre essas 5 marcas baseadas na palavra de Deus. Veja bem, a primeira delas, amor pela palavra de Deus. Veja que um dos versículos lá no início de Atos, no início da igreja, a primeira coisa a ser mencionada a respeito da igreja ali é Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, está escrito lá. Perseverar na doutrina dos apóstolos, Atos 2:42, significa perseverar na doutrina bíblica, naquilo que ensinavam os apóstolos, naquilo que ensinou o Senhor Jesus. Então a primeira marca de uma igreja bem estruturada, uma igreja avivada é amor à palavra de Deus. Minha pergunta é: a sua igreja, você tem este apego e este amor à palavra de Deus? A segunda marca, ainda baseado neste mesmo versículo lá do início da igreja primitiva, é Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esta é a segunda marca de uma igreja bem estruturada, de uma igreja avivada. É a oração. Perseverar, dedicação à oração. Você tem se dedicado à oração? A dedicação à oração faz parte da vida, ou deve fazer parte da vida de uma igreja bíblica, uma igreja viva, porque a oração foi ensinada largamente em todos os livros da Bíblia, foi ensinada pelo Senhor Jesus, foi ensinada também pelos apóstolos. Sua igreja ora, se dedica à oração, você é uma pessoa de oração. A terceira marca é o investimento em missões, investir em missões, porque uma igreja que não investe em missões, ela pode ser qualquer outra coisa, menos uma igreja segundo o padrão bíblico, segundo o padrão do Novo Testamento. A igreja precisa investir em missões, senão ela torna-se um clube evangélico, uma reunião de pessoas para qualquer outra finalidade, mas não uma igreja. Uma igreja viva, uma igreja avivada, uma igreja estruturada, ela investe em missões. Uma igreja que olha somente para si, para as 4 paredes, não é realmente uma igreja segundo o padrão bíblico. Jesus disse em Atos 8:1, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esta é uma ordem dada à igreja de Cristo. A igreja deve ser testemunha. Então, uma igreja avivada, uma igreja que realmente passou por um avivamento bíblico, ela tem que ter amor à palavra, ela tem que ter dedicação à oração, e ela tem que ter também investimento em missões. Quarto, uma igreja avivada, uma igreja segundo os padrões bíblicos, ela precisa auxiliar aos necessitados, precisa
ter o auxílio aos necessitados. Uma igreja avivada, de forma alguma, pensa somente em si mesma. Ela pensa nos outros, ela pensa nos irmãos. Ela se incomoda quando sofre algum irmão, ela se incomoda quando alguém passa necessidade. Veja Atos 2, 44 e 45. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidades. Essa não é um modelo para hoje, vender tudo, juntar tudo em um local, mas continua aqui o padrão de auxiliar o seu irmão quando precisa, o padrão de auxílio aos necessitados, porque Tiago já disse que se você vir o seu irmão precisando de roupa, de alimento e apenas disser, vá em paz que eu vou orar por você, nem ore, que esta oração não tem valor. Não há fé em alguém que age assim. Então, uma igreja avivada, uma igreja segundo os padrões bíblicos, ela precisa auxiliar aos necessitados. E por último, uma igreja avivada, uma igreja viva, precisa fazer opção pela coletividade. Esse é o quinto ponto aqui e o último que nós estamos abordando. A igreja do nosso tempo tem sido cada vez mais individualista, cada um só pensa em si, nos seus gostos pessoais, nas suas preferências, em suprir os seus desejos. Mas uma igreja, segundo o padrão bíblico, uma igreja viva, uma igreja avivada, ela precisa pensar na coletividade, no todo. Abrir mão do seu direito em favor dos demais. A igreja avivada é o corpo funcional e não partes isoladas. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Não vemos então espaço para a individualidade, o egoísmo e outros aspectos semelhantes. Então eu quero concluir nesta manhã dizendo, você nota estas 5 qualidades na sua igreja? Amor à palavra, oração, investimento em missões, auxílio aos necessitados e opção pela coletividade, pelo grupo. Se não nota, é tempo de mudar, porque você é a igreja. Se não nota, é tempo de mudar, porque você é a igreja. Vamos orar e pedir a Deus que nossa igreja esteja assim, se comporte assim, como uma igreja viva, segundo os padrões bíblicos. Oremos. Santo e eterno Deus, Pai amado, te agradecemos, ó Pai, pela igreja que o Senhor comprou com o seu próprio sangue. Queremos te pedir que o Senhor abençoe a nossa igreja, para que possamos no dia a dia, como uma igreja viva, uma igreja segundo os padrões bíblicos, demonstrar essas qualidades que falamos aqui, Senhor. Uma igreja que preza pela palavra de Deus. Uma igreja que se dedica à oração, uma igreja que investe em missões, uma igreja que auxilia aqueles que necessitam e uma igreja que faz opção pela coletividade. Pai amado, esta é a nossa oração por nossa igreja, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da nossa vida e Senhor da nossa igreja. Amém.